Salve, salve, torcedor palmeirense! No vídeo de hoje eu preparei um compilado de notícias exclusivas. Tem jogador gigante chegando no Verdão, tá? Jogador de Copa do Mundo. Então não perca tempo, antes da notícia já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para não perder as notificações. E sem mais delongas, bora para a notícia. Fala, torcida que canta e vibra. Uma excelente terça para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazer essas últimas informações do Verdão que segue nessa preparação para este jogo decisivo desta quarta diante da equipe do Cerro Porteño lá no Paraguai, valendo vaga nas quartas de finais da Copa Libertadores. Estou trazendo um corte com todas as informações do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Sabe quem também está vivo em Copas e que joga contra um rival na Copa do Brasil? Palmeiras. Mas diferentemente do Galo, Rafa Potter, que embalou 9 jogos de invencibilidade, o Palmeiras vive a pior sequência da temporada. Como é que o Abel vai administrar para, quem sabe, recolocar o time nos trilhos? Boa tarde. Vini, pro lado do Palmeiras não tem calma só não, né? Inclusive tem muita pressão pro lado do técnico Abel Ferreira. Uma ótima tarde para você e para todo mundo que tá on com a gente aqui no Sport TV. Falando em sequência, né? Você falou da sequência do Galo, que é uma sequência muito positiva, mas a sequência do Palmeiras é a pior, né? Em 2026, são 4 jogos sem vencer e a pressão aumentou para cima do Abel, do trabalho do treinador depois da derrota no Campeonato Brasileiro pro Fluminense, né? Aquele 3-2, aquele jogo movimentadíssimo, e o Abel tem muita coisa para administrar. Mas antes de falar do Abel e do possível time que deve enfrentar o Cerro Porteño em busca da classificação na Libertadores, quero falar da Leila Pereira, porque ontem a presidente do Palmeiras, ela se manifestou nas redes sociais, dizendo que, diante dessas críticas e dessa pressão, que o mais importante é que ela, presidente do Palmeiras, confia no trabalho da comissão técnica, no trabalho do Abel e também no trabalho do elenco, da direção de futebol, do diretor de futebol. Até falou em frente, vamos em frente, porque a presidente tem plena confiança no trabalho. E seguindo em frente, então, o time que fez o último treino agora há pouco aqui na academia de futebol deve sair do CT para o aeroporto por volta de 1h45, vai chegar em Assunção no fim da tarde, por volta de 5h30 da tarde, né, sem contar nenhum atraso. O técnico Abel Ferreira tem que administrar uma ausência muito importante para esse jogo, que está tudo em aberto, né? Porque a gente lembra, em casa 1-1, inclusive o gol de empate foi bem no finzinho do jogo, numa falha do Carlos Miguel. O que o Abel tem que administrar de mais importante nesse momento é a ausência do Andréas Pereira. O Andréas, que é um jogador muito importante, garçom da equipe na temporada, foi expulso, está fora desse jogo. Então, se o Abel ali contar com o esquema, apostar no esquema de 3 zagueiros, com o Barbosa, que estava com trauma no pé, mas a princípio deve ser relacionado para o jogo, junto com o Gomes e com o Murilo, no meio-campo, para suprir a ausência do Andréas, ele pode apostar num meio-campo mais forte ali na marcação. Então, o Emiliano Martinez, que a gente via muitas vezes sendo um zagueiro improvisado, mas que é volante de origem, pode entrar ali no lugar do Andréas, fazendo um esforço na marcação com o Marlon Freitas. Tem também a possibilidade do Lucas Evangelista, que é um jogador que já foi elogiado pelo Abel outras vezes. Mas enfim, ele vai ter que administrar muito bem isso. O Kelvin, que estava fora por uma lesão muscular, lateral direito, treinou com o grupo, pode aí ser também um reforço para essa equipe que precisa da vitória para se classificar na Libertadores. Vini, são essas as informações por aqui. Beijo para você, meu amigo. Valeu, beijo. Rafa Potter, jogo que vale muito pro Palmeiras. Claro, tá vivo na Copa do Brasil, lidera o brasileiro, mas pensando em grana, pensando na parte anímica, vamos ver se o time do Abel consegue avançar ou não para a próxima fase da Libertadores. Amanhã, às 7 da noite, no estádio La Nueva Olha, Cerro Porteño e Palmeiras, 1-1, jogo de ida, transmissão Paramount Plus. Paulo Vinícius Coelho estará nessa transmissão, por isso que ele não está aqui nesse estúdio, já viajou para Assunção, no Paraguai, para fazer a partida. E a gente vai ouvir agora PVC falando sobre a questão do gramado, porque as dimensões do campo já geraram polêmica já entre Cerro Porteño e Palmeiras nesta Libertadores, quando o Cerro diminuiu as dimensões do campo para jogar contra o Palmeiras, e isso está em pauta novamente. Então, chega aí, PVC. Aeroporto de Guarulhos, caminho Assunção. Amanhã Cerro Porteño e Palmeiras. E é importante demais voltar uma informação que eu tinha dado ontem, que o Palmeiras disse que não é exatamente o que aconteceu. Não é, desmente o que eu falei. Eu tinha dito que o Palmeiras tinha solicitado a Conmebol atenção
as dimensões do campo do Cerro Porteño, e o Flávio Latifi já tinha dito que as dimensões serão as mesmas da fase de grupos. O Palmeiras fez questão de dizer, e tem razão de dizer, que não solicitou a Conmebol nenhum cuidado extra, só o que sempre a Conmebol faz. O procedimento é praxe, não tem nada de diferente. O Palmeiras vai em paz até Assunção para enfrentar o Cerro Porteño. A questão do campo, o Palmeiras não tem nenhuma restrição. O que aconteceu foi que na fase de grupos, o Cerro diminuiu de 105 por 68 de largura para 105 por 64 de largura, ou seja, tirou 2 metros de cada lateral. Pela legislação da Conmebol, você pode ter 105 por 64, porque a Conmebol determina as regras da International Board. Copa do Mundo seriam 105 por 68. A partir do momento que o Cerro diminuiu a dimensão, a Conmebol instruiu que não se pode mudar as dimensões do campo durante a competição, durante a Libertadores. Mas o Cerro tinha que determinar qual é a medida e seguir com ela até o final. Então, a partir daí, a Conmebol determina que o Cerro tem no Evaola, o estádio, 105 por 64. E é nessa dimensão, igual à fase de grupos, que o Palmeiras vai enfrentar o Cerro Porteño nesta quarta-feira em Assunção. O Palmeiras não tem nenhuma restrição com isso, não pediu nenhuma vistoria extra. A Conmebol fará uma vistoria. Por quê? Porque a Conmebol vai entender, como em qualquer condição, em qualquer campo, ela sempre mede o campo e vai medir para saber se está na mesma dimensão no jogo da fase de grupos, ou seja, 105 por 64. Esse é o caso, é isso que vai acontecer em Assunção. Hoje deve ter essa medida, não uma pedido do Palmeiras, é praxe da Conmebol. PVC explicando nos mínimos detalhes. Então o Palmeiras não pediu a vistoria, mas a Conmebol vai fazer a vistoria como é prática, como a gente ouviu aí. Gente, o fato é, né, independentemente das dimensões do gramado, o Palmeiras precisa fazer valer, né, sua superioridade em investimentos, né, tudo que faz na temporada precisa dar uma resposta, enfim. Se o Palmeiras perder, não vai ser por conta do tamanho do campo. Ô, senhor Flávio Latifi, o senhor já está aí com a gente? Eu vou ter que aumentar esse telão para caber o seu topete, meu querido, porque está cada dia mais alto e mais bem arrumado. Depois você me explica como é que você faz esse negócio aqui bonito. Latifi, vamos lá, vamos falar do time. Se você quiser dar um pitaco sobre essa questão do gramado, fique à vontade, mas acho que o PVC já deixou bem explicado, né? E algumas dúvidas nesse time, porque o Palmeiras não tem Andréas Pereira, que está suspenso, né? Foi expulso, deu uma prejudicada ali no time, então não conta com ele. Paulinho, ontem a gente tratou aqui, né, como uma dúvida que tinha uma possibilidade de ele jogar. O que a gente tem de novidades em relação ao time, meu amigo? Seja bem-vindo. E aí, Lu, tudo bem? Um abraço pro Eudes, Sá, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, o Palmeiras finalizou a preparação para encarar o Cerro na manhã de hoje. A equipe almoça na academia de futebol e viaja para Assunção. Então, o que a gente tem de novidade, né? O Paulinho tá fora da partida, ele não participou do treino tanto ontem quanto o de hoje e só ficou treinando à parte com o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. E o que eu consegui ouvir dessa situação do Paulinho. Nesse momento, o Palmeiras entende que tem mais a perder do que a ganhar, colocando o Paulinho no sacrifício, né? Tudo bem que é um jogo eliminatório, o Palmeiras joga a vida na Copa Libertadores, mas o entendimento da direção e da comissão técnica é que o jogador precisa se recuperar 100%, e o Palmeiras ainda briga por outros títulos, né? A Copa do Brasil, no final do mês, o Palmeiras enfrenta o Santos, e o Brasileirão, querendo ou não, apesar desse mau momento, o Palmeiras ainda é o líder da competição, então não foi considerada a possibilidade de colocar o Paulinho no sacrifício. Por outro lado, no sistema defensivo, o Palmeiras tem o retorno do Barbosa, né, poupado na partida contra o Fluminense, e o retorno do Kelvin, que também tinha uma lesão na coxa. A grande interrogação no time do Palmeiras fica no setor do meio-campo, porque o Abel ele pode utilizar o Evangelista ou Emiliano Martínez como substitutos imediatos, né, 2 jogadores do meio-campo, mas nenhum dos dois atravessa um bom momento e nenhum dos dois tem características que se assemelham ao futebol do Andréas, né? O Andréas é o principal garçom do Palmeiras, são 10 assistências nessa temporada e nenhum dos dois tem essas características. Então, uma das possibilidades é o Maurício ser improvisado ali.
Isso aconteceu na noite mágica contra a LDU, naquela virada onde o Palmeiras tinha que colocar um time muito ofensivo, e aí o torcedor vai falar, mas era uma circunstância muito diferente, né? O Palmeiras precisava correr atrás do resultado. Só que o Palmeiras tem enfrentado muitas dificuldades para furar retrancas, né? E é difícil imaginar que o Cerro vai jogar de peito aberto contra o Palmeiras, então essa pode ser uma possibilidade na escalação do jogo de amanhã, Lu. Pois é, essas dúvidas aí, hein? Quem no lugar do Andreas, hein? Tem Emi Martínez, Lucas Evangelista, Maurício, Felipe Anderson, tudo que o Latif está trazendo. O que fazer nesse meio de campo, hein, Gabriel? Essa é a dúvida, né? Porque assim, é um jogo realmente que ele vai ser muito equilibrado, Lu. Quando você olha para o que foi o jogo de ida, teve a expulsão, obviamente, condiciona, não ter o Andreas muda característica, mas eu fico em dúvida em relação a qual vai ser a característica buscada em campo pelo Palmeiras. Você vai hiperexpor o seu meio de campo? Eu acho que não. Então, acho que o Palmeiras vai ter uma proteção maior, tendo o Emi Martínez, pode ser uma opção, né? Que ele dá combate quando ele tá bem. Porque ele tem as suas oscilações, é verdade, mas quando ele tá bem, ele combate, ele morde muito o jogo inteiro, né? Então, para esse jogo vai ser interessante. E o Cerro Porteño tem as suas escapadas, né? Tem um centroavante fazedor de gol, mas não é um time absolutamente veloz, né? Ele escapa nos espaços. Eu estava hoje mais cedo lendo alguns jornais paraguaios, né? E eles apostam que o Cerro não vai mudar muito a característica do jogo de ida, né? Que o Cerro Porteño vai usar uma característica parecida, não vai também hiperexpor o jogo, querer propor os contra-ataques, né? Os ataques e sim jogar no contra-ataque. Aí cabe ao Abel, mas a chave do jogo é o meio de campo, mais uma vez, que não pode ser muito para frente, né? Tem que ter alguém para virar aquele 5 pitbull ali, que senão o espaço fica vago, né? Agora, eu disse, Palmeiras precisa jogar mais, né? A gente tem visto isso nos últimos jogos, tem sido uma tônica. Para passar de fase, precisa fazer mais do que tem feito? Precisa jogar muito mais, precisa jogar muito melhor. Tem ali a Tarja falando, né, do Kelvin como um dos reforços, além do Barbosa, para o Palmeiras. O lado direito do Palmeiras é um problema, porque o Giai sempre que joga é criticado. Aí quando o Kelvin joga também é criticado, Giai, né? Então sempre o melhor ali do lado direito é aquele que está no banco. Sim. Porque sempre quem está jogando está sob críticas. E críticas que são justas. Então é um problema ali para se resolver. Até avaliava inicialmente, quando o Abel partiu para os 3 zagueiros, que seria, entre outras coisas, uma possibilidade de resolver esse lado direito, já que não tem um lateral direito muito forte. Usando os 3 zagueiros, ele pode usar o Alan, né, na ala direita e abrir mão de um lateral direito que ele não tem como força na sua equipe. Concordo com a necessidade de um meio-campo fortalecido, pensando nesse jogo truncado do Cerro Porteño. O Gabriel tem razão, também estava acompanhando os colegas paraguaios. Não muda o seu estilo por jogar em casa. É um time chato, no bom sentido, para os paraguaios, que impõe essa dificuldade. Então vai ser um jogo truncado para o Palmeiras, precisa vencer essa batalha no meio-campo e precisa encontrar um espaço para o Maurício também, que está pedindo passagem, né? O que fazer com o Maurício, como encaixá-lo no jogo e não apenas como uma opção. Com a palavra o senhor Abel Ferreira, que também está sob pressão, né? Tanto quando o Maurício entra, o time melhora, né? Fez gol contra o Fluminense, então a torcida vem pedindo muito o Maurício, né, Latifi? Será que tem uma possibilidade de ele começar jogando ou ainda não? Serve mais como uma opção mesmo durante o jogo, a depender das circunstâncias, mas agora ele está com a moral alta ali com a torcida. Lu, a grande questão que envolve o Maurício é que o Abel Ferreira deixou claro que o Maurício concorre por uma vaga no time titular com o Flaco Lopes, né? Inclusive é até uma bronca da torcida do Palmeiras, que eles não deveriam competir um com o outro, né? São os 2 jogadores que estão bem no momento, né? O Flaco, apesar de ainda buscar o ritmo de jogo, ele participa dos gols do Palmeiras. Vitor Roque e o Arias teriam que ser sacrificados. Por isso que eu não acho tão absurdo assim o Abel acabar aproveitando essa característica do Maurício, que é um jogador que recupera muitas bolas, né? Ele é um jogador que, apesar de ser um articulador, ele também ajuda muito para marcar, para surpreender o Cerro, utilizando ele ali no meio campo, né? O Maurício, e aí quebraria esse galho do Abel de não ter que tirar ninguém do ataque, porque apesar do Vitor Roque estar em um mau momento, né? Não balança as redes há 5 meses, tudo bem que 3 ele ficou lesionado, mas é o dado, ele não precisaria sacar o Vitor Roque do time, que é um jogador que ano passado deu muitas alegrias para o Palmeiras, né, formando a dupla de ataque com o Flaco.
Então é difícil imaginar que o Abel tire um desses 3 para colocar o Maurício, mas é algo que a torcida já está cobrando também, porque o Maurício é o principal nome nesse pós-Copa, né, Lu? São 5 gols no pós-Copa, então é um jogador do Palmeiras que tem mais ajudado no setor ofensivo. Você foi falando, o Eudes só ia gesticulando aqui, foi crescendo aqui, ele foi ficando exaltado, Eudes Júnior. Olha que isso é raro. Não é nem exaltado. Não, exaltado não, gesticulante, vai. Eu acho que o Maurício precisa ter um lugar nesse time, cabe ao Abel Ferreira encontrar esse espaço para o Maurício no time. O Maurício no pós-Copa tem ser feito, além de tudo, goleador, né, como o Latif ressaltou, e tem esse papel importante também na recuperação de bolas. É um jogador do meio para frente que dá combate e que recupera bolas, um setor importante para o Palmeiras, que é para pegar a defesa adversária desprevenida, mas o principal jogador do Palmeiras hoje é o Flaco Lopes. Ele não pode mexer no Flaco Lopes. O Arias está bem? Não, mas também não está bem muito em função da falta de proposta de jogo do Palmeiras, que é responsabilidade do Abel Ferreira. A bola também não passa muito pelo Arias, né? Um time que faz muita ligação direta, como o Palmeiras tem feito, muita bola longa, isso dificulta também o trabalho do Arias, que é um jogador que precisa ter a bola passando por ele, precisa ter a bola nos pés. Isso não acontece tanto no jogo do Palmeiras. Entendo que seja necessário para o Vitor Roque, que voltou depois de um longo tempo, depois sofreu uma outra lesão, aí volta de novo. O Vitor Roque precisa de ritmo de jogo. Só que hoje é uma partida decisiva. Se ele precisar tirar o Vitor Roque, tire o Vitor Roque hoje e dê mais minutos para o Vitor Roque na sequência. Mas hoje é um jogo que vale tudo para o Palmeiras. Então, cabe ao Abel encontrar essa solução. Eu não vejo o melhor Palmeiras em campo hoje sem o Maurício estar em campo. Então, se é tirar o Arias, se é tirar o Vitor Roque, ou se é apostar no Maurício como alguém ali, de fato, no meio campo para dar combate, é um problema do Abel, mas o Maurício em campo, para mim, se faz necessário. E aí, Gabriel, e você tiraria o Vitor Roque? Porque a gente tem falado muito, né? O Palmeiras não tá jogando, de fato, mas por que não tá jogando? Muita gente coloca na conta do Abel, mas vários jogadores não estão rendendo bem também. A gente já falou aqui do Giai, ontem a gente estava falando isso aqui com o PVC e Fabiola. Murilo não foi bem, né? Carlos Miguel não tá bem, Vitor Roque não tá bem. São vários os nomes que não estão respondendo nesse momento. Você faria mudanças nesse time? De fato, colocaria ali o Maurício nessa equipe como titular? Tiraria o Vitor Roque, que ainda não atingiu, né? Desde que ele voltou de lesão, ainda não atingiu o seu ápice físico. O que dá para pensar para melhorar esse time? Eu acho a troca válida. O Maurício tem que jogar. Ele é um jogador confiante. Quando ele entra, ele tá conseguindo ajudar o Palmeiras, né? E vai jogar também no seu país, né? Vai ter essa característica aí também pra ele, que eu acho que isso pesa. Fez gol por esse país na Copa, né? Então, tem isso. Acho que o pessoal não vai ficar muito feliz, talvez, se ele fizer gol, né? Mas tá defendendo o Palmeiras. Eu faria essa troca, de repente. Assim, colocar o Maurício, que tá confiante também, no lugar do Vitor Roque, que tá mal. Eu não acho que é nenhum demérito pro cara ir pro banco. Porque você entra no jogo em outra característica. O Vitor Roque inicia o jogo hoje entre os 11 iniciais e aí vai ele desenvolvendo a partida, ele está sempre igualado fisicamente com os seus adversários e ele não consegue participar. Às vezes entrar no segundo tempo vira um componente interessante para esse tipo de jogador, né? Entra com fôlego, um pouco melhor fisicamente do que os zagueiros adversários, acha espaço, quebra o padrão que o jogo desenha para a zaga adversária também. Então acho que essa mudança de característica faz sentido. Eu não sei quem tem que sair, mas tem que jogar o Maurício. Acho que esse é o ponto. E nesse momento de tanta turbulência do Palmeiras, ainda que esteja, né, bem na Libertadores, né, e ainda que esteja líder do Campeonato Brasileiro, a Leila Pereira veio para as redes sociais para reforçar a sua confiança, né, o seu apoio ali para a comissão técnica e para a diretoria. Tá aí o post da Leila, de ontem, né? Com minha total confiança, vamos em frente em busca de nossos objetivos, temos muito a celebrar, ela ali com o Abel Ferreira. Esse post andou repercutindo, hein, Latifi? Como é que está sendo a recepção desse post e esse momento em que o Palmeiras tenta aliviar um pouco a situação, né? Deixar as coisas um pouco mais tranquilas para focar no jogo e deixar todo esse burburinho externo de fora? Bom, Lô, pelo lado do Palmeiras, né, a torcida não recebeu muito bem, porque a Leila ela chama muito para si, né? O que importa é que a presidente acredita no trabalho da comissão técnica, então ela meio que desconsidera
todas as opiniões que vêm de fora em cima do trabalho do Abel. Sobre uma possível... Muitos do Palmeiras se perguntam, né? Existe a chance do Abel sair em caso não tenha a classificação? E a resposta é não tem a menor chance disso acontecer. A Leila Pereira acredita que o Abel é o responsável por esse projeto, né? O Palmeiras passou por uma reformulação muito grande, montou um elenco de 1 bilhão e nada mais justo que ele terminar esse ciclo. Então ele renovou até o fim de 27 no ano passado e é ele que deve seguir, mas entre a torcida do Palmeiras existe um incômodo muito grande com o Abel, porque além não é só os resultados, né? O Abel não consegue entregar um grande título para o Palmeiras desde do Brasileirão de 23, né? Então fica esse questionamento em cima do trabalho dele, porque essa seria uma nova eliminação precoce, né, do Palmeiras na Libertadores. Lembrando que em 2024 caiu para o Botafogo também nas oitavas de final, o Botafogo que depois saiu com o título naquele ano.